Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar aprendendo, revelando para nós aquilo que o nosso organismo prende, né? E o que o nosso organismo prende? Ele prende funcionamento. Ele prende verbos por relações, né? Então, hoje a gente vai aplicar um pouco de resolução química e ao longo dos anos foi acolhendo esse funcionamento que é ocorrido no interior dos organismos vivos, né? E bom, se a gente conhece, né, funcionamentos no interior do organismo, a gente começa a desescalar esse funcionamento a partir da variação dele, né? Um funcionamento ocorre porque existe uma apreensão, né? Existem para funcionar existem cadeias que dizem acorrentar essa função. Nada funciona livremente assim. Tudo que a gente decorre função está preso entre necessariamente duas ou mais é, moléculas, paredes, blocos de contenção, né? E aí a gente consegue dessa descontenção saber da contenção funcionando, classificar a contenção funcionando e até mesmo comercializar essa contenção ou um variador de contenção, um agente que vai elevar função por saber que o organismo funciona, predispõe a funcionar quando o organismo é interceptado por um motivador, um torcedor, alguém que desescreve aquilo que o organismo estava escrevendo e exige dessa descrição um movimento, uma função, né? Então vamos lá, vamos começar a falar, né, principalmente daquilo que no interior do nosso organismo funciona, chamando de funções orgânicas, né? Não é à toa que o nome é funções orgânicas, né? Investigando todas essas funções, os seres humanos conseguiram ver esses verbos interiores e ao que desobriga eles a funcionar, né? Por exemplo, os movimentos dos seres humanos, o que faz no organismo, né? O aquecimento de moléculas de água a partir dos movimentos dos seres humanos, o que faz, né? E aí é, começar começaram a ligar coisas com as outras e começaram a ver melhor o sentido físico, essa ciência que nos entrega as receitas, para as perguntas que a gente duvida. Por que aquele indivíduo, aquele esportista ali, consegue fazer isso com o organismo? Por que o organismo dele varia das demais? Que funções é essa que no interior do organismo dele permite que ele tenha maior eficiência nessas atividades, né? Tudo que era um mistério começa, né, a ter luz na ciência, né?
esse iluminismo praticado já há séculos começa a dizer, por exemplo, falar sobre funções da água no interior do organismo. E a gente tem um nome chique para isso, né? Sabendo que a água são moléculas e elas ajudam a dissolver, e a dissolução sobre aquecimento da água ajuda a unir moléculas umas nas outras. E essa união especializa a molécula por conta da integração que ocorre junto aos efeitos químicos e as adaptações. Bom, o nome para esse tipo de conhecimento na química moderna, dentro da parte de funções orgânicas, é trabalhado pela classificação do tipo hidrocarbonetos, né? A gente viu no último vídeo que a gente tem alguns tipos de funções orgânicas. A gente tem os hidrocarbonetos, as oxigenadas, as funções nitrogenadas, as halogenadas, e todas elas, né, são obrigações do organismo a partir de um princípio comum. Por exemplo, hidrocarbonetos, a gente tem a relação da água com os carbonos. Oxigenadas, a gente tem a relação dos gases, da respiração dessas vias respiratórias com a água. Nitrogenada, a gente tem a relação da decomposição de sólidos, de bolos alimentares no estômago com o organismo, né? E aí a gente tem as funções que o organismo toma sobre esses pesos, sobre esses estímulos. E buscamos saber esse funcionamento, essas funções, essas danças no interior do ser, que tanto fazem mudanças nos seres. Os seres predilecionam-se a partir da amizade que eles tomam com essas funções. Quando você elogia alguém, você elui vontade dessa pessoa de ser ou praticar funções desse tipo de coordenação, né? Alimentar, respiratória, hídrica. E vamos lá então, vamos começar a ver esse conhecimento das funções orgânicas partindo do trabalho com os hidrocarbonetos. Vou abrir aqui. Hidrocarbonetos. Então, o que a água faz nos carbonos sobre as cadeias, né? A gente sabe que a água ela está sempre acompanhando a água ela está sempre acompanhando, ó. Quer ver? Hidro vem de água, né? E a água ela é uma molécula que passa energia. É como se fosse a água é como se fosse um amortecimento de energia, né? É um amortecimento de energia, de energia no universo. Então, se ela amortece energia, vamos supor que eu tenho aqui um copo d'água, né? E aí o que acontece? Se eu coloco uma energia aqui, ó, pá, ela entra e ela faz a onda, né? A onda. E aí o que acontece? Essa onda é transmitida para toda a água. Então, a soma desses dois complexos gera energia. Só que é uma energia que, ó,
sobe e vai decaindo, ó. Existe a reação em decaimento, ó. Tá vendo? A gente decai a energia. Esse aqui é o pico de energia. E ele foi decaindo com o passar, ó. Com a transmissão que a gente chama. E é isso que acontece no organismo. A gente tem um organismo e aí a gente pisa no chão e contrai energia, ó. A energia aqui, ó. Né? O chão, vamos supor que o chão sobre nós é um peso, isso aqui é o chão e nós somos a água, né? Nós somos a água. Espera aí. Nós somos a água, né? Nós somos a água e o chão é peso. Água mais pressão não é energia? Então, quando a gente pisa no chão, a gente tem esse fenômeno acontecendo aqui, ó. E aí a gente toda vez que a gente pisa, a gente tem um negócio assim, ó. Né? Se a gente pisa muito forte, a gente tem isso aqui, ó. Toda pisada que a gente faz no chão eleva para nós um ponto de energia. E esse ponto vai despontuando no organismo, olha. Ele vai sempre decaindo em kick, tá vendo? Por isso que a bola é muito importante. A altura é importante, né? Porque a altura ela mostra o pico de energia e o decaimento da onda, né? Interessante. Carbonetos, né? Carbonetos, né? Carbonetos é aquele trabalho com carbono que a gente viu e carbono é o sentimento, né? Ou sentido que algo consegue tendenciar, né? Tudo tem, de certa forma, quando ingerido, né, tem um sentido de caber, né? Então, um organismo que vai sentir algo, né? Ele tem uma certa forma de fazer isso caber. Por exemplo, um pão. Ele tem uma certa forma de pegar o pão e fazer ele caber no organismo, não é mesmo? Então, o que a gente apresenta no mistério da natureza sobre essas avaliações de pessoas comendo pão? A gente tem um retrato de comer pão. Parece bobo, mas não é, né? Por quê? Esse retrato de comer pão nos mostra, de certa forma, a tendência de um organismo caber esse pão. Tendência de caber o pão no organismo, né? Então a gente tem o saber do pão, o carbono do pão. A gente também tem da água. A gente também tem do suco, né? A gente tem das coisas dissolvidas em água que vão para o organismo, ok? Fica claro? Então, hidrocarbonetos, né? Vamos ver aqui, ó. O primeiro hidrocarboneto que a gente vai falar é o alcanos, são os alcanos. Se a gente pegar essa impressão alcanos, a gente vai ter isso daqui, não é mesmo? Canos. Canos, o que são canos, né? Para nós, no sentido de funcionários do organismo.
nós que estamos estudando o funcionamento do organismo, né? Nós não estamos estudando o funcionamento do organismo? O que são alcanos, então? Os canos são transmissores. Canos não são transmissores? Olha aí na sua casa os canos de água. As canulações, né? Vamos pegar aqui e vamos investigar o sentido científico a partir das vários tipos de ciência, principalmente da engenharia, né? Um pouco, ó, de rede hídrica. Vamos ver se a gente acha. Rede hídrica. Instalação hídrica. Quer ver? Instalação hídrica. Canos. Não achei. Aqui. Tubos. Instalação de caixa d'água. Acho que vai ser melhor. Aí, ó. Tá vendo? São transmissores. A gente tem a caixa d'água como uma fonte, como uma bomba, como uma dispensa rica em água. E aí a gente parte dessa riqueza, a gente pega coletores. Os tubos são coletores. E dependendo da característica do tubo, ele muda o raio. O raio desse tubo, né? Imagina que, ó, a gente tem um departamento rico, né? E desse departamento rico sai aquilo que a gente chama de canos, com vários caracteres, né? E aí o que acontece? Observando isso, a gente tem que no organismo também tem esse tipo de função. Ó. A gente chama isso de vasos transmissores. Que vasos são esses? A gente tem as artérias, as veias, a gente tem os vasos linfáticos, os vasos. A gente tem rede de fibras. Então a gente tem vários trâmites no organismo que tem formato de canos, né? Aí agora a gente pode pegar aqui, ó, esses canos e tal. E esses canos a gente pode mostrar aqui, ó, artérias. Olha só que legal no organismo, né? Transmitindo o sangue, né? Esse tecido hematopoético, né? Chamado assim. Olha aqui no cérebro. Vamos ver se a gente consegue ver os vasos ao redor dessa massa. Olha só que bacana. Só que é muito fino, tá vendo? A gente tem vários tamanhos, um tamanho variado. E sabe o que significa isso? Isso significa inteligência. Por quê?
Porque o organismo ele precisa de ser inteligente e fazer adaptações nos formatos de vasos. Para quê? Para fazer com que a vida sobrevive com essa riqueza. Fazer a função sobreviver. Então, esses canais no organismo são vivos por obras celulares, né? Então, ó, são vivos por obras celulares. As obras nunca param, né? Elas às vezes estacionam porque a função se repete. Entende? Quando a função se repete, ela sente que os formatos estão ok, porque ela sempre testa, o organismo sempre testa se os formatos dos vasos estão ok, né? E ele testa isso notificando para o ser, né? Ele notifica, ele fala assim, opa, tá bom, opa, tá com baixa pressão, opa, tá com muita pressão. Então, a pressão ela é vista. Então, olha o que acontece nessa pressão vista, né? O ser humano, ele tem os olhos aqui, e desses olhos, os olhos eles têm as pálpebras, são economistas. Pálpebras economistas. Tudo que ele está vendo e está dirigindo impulso aqui para o organismo, está pedalando impulso para o organismo. E ele pode palpar, economizar, ele escreve, descrevendo ao organismo, esse sentido. Ou seja, ele meio que assimila e corta. Ele corta com contração. Ele faz uma contração aqui, ó. A contração. Então, olha só que legal. O olho, né? Ele sempre assimila um banco de dados, né? Então, esse olho assimila um banco de dados. Então, dependendo da onde que está vindo a fonte, né? A fonte pode vir daqui. Essa fonte faz com que energia comece a ser distribuída, né? Pressão. E aí o que acontece? A imagem, um banco de dados pode vir para cá, o banco de dados pode vir para cá. Esses bancos de dados são consultas que o organismo faz no seu interior para acessar a memória, né? Então, a partir dessas pálpebras e da economia que elas fazem, o organismo vai se dilatando e vai se iterando sobre o sentido do pulso. E ele escreve, né? Esses sentidos são verbos, né? São verbos que o organismo percute, verbos percutidos. Quando a gente assimila algo e a gente sabe o verbo que esse algo está fazendo, a gente ganha resolução. Resolução também é economia, né? Quando a gente resolve, a gente meio que economiza, ou a gente determina, de certa forma, que o organismo pode parar de gastar energia para esse processo. Energia não é isso. É pressão. Energia é pressão no chão, né? Isso aqui não é energia?
A gente viu que isso aqui é energia, ó. A partir dessa configuração aqui, a gente viu que isso é energia. Existe uma certa recarga com pesar de carga no ser, né? E aí o ser humano, quando ele está em muita atividade, ele precisa de muita energia, ele se movimenta bastante. O que que acontece com o ser humano então quando ele assimila, quando ele resolve, quando ele escolhe? Ele começa a reduzir o movimento. Ou seja, você percebe que o ser humano ele vai se acalmando. Qual que é o nome da função que a gente está vendo? A gente está vendo os hidrocarbonetos, mas a gente resolveu ver primeiro os alcanos, né? E os alcanos, eles servem para acalmar, acalmar o ser a partir da instalação de resolução, escolhas. Então, os alcanos, eles são caminhos, né? Os canos são caminhos. Os alcanos, as funções dos alcanos é sinalizar o caminho. E como que a gente sinaliza o cano? A gente faz torções, a gente faz contrações ou dilatações. Então a gente começa a fazer isso daqui no organismo, ó. A gente mexe nos tomos. E olha só o que acontece no organismo. Ele se empenha para para se adaptar à sua rotina, se adaptar às suas funções rotineiras. E às vezes você percebe por que um atleta tem maior eficiência cardíaca? Porque os vasos cardíacos dele não são virgens assim, são fortões, né? Olha só os vasos, aos vasos do coração, as fibras do coração, né? São todas batizadas, são todas fortes, né? Tem superações nas fibras cardíacas, nas fibras nos vasos cardíacos que levam sangue. Tem uma certa autonomia, né? Consegue chamar mais sangue do que outros, consegue ter mais oxigênio do que outros, consegue guardar mais oxigênio do que outros vasos nesse organismo. E assim ele consegue se acalmar. Assim ele consegue funcionar bem. Então, alcanos tem isso, né? Se você pegar uma tomografia, a tomografia, deixa eu ver aqui, ó. Ela oferece imagens de cortes, né? E aí, dentro desses cortes, a gente consegue ver até mesmo vasos, ó. E aí a gente começa a ver que os vasos eles sofrem variações com o passar dos anos, né? A tendência dos vasos das pessoas que não praticam exercício ou praticam muito exercício e param de praticar é a atrofia de vasos internos. Essa atrofia muda totalmente a realidade das pessoas por diminuir a qualidade de vida, porque a qualidade de vida das pessoas está diretamente ligada com a casa interior, com o organismo, com a organização desses trabalhos de funções orgânicas, né? E aí a gente começa a ver que, ó, os vasos eles começam a ter dificuldades nas suas funções.
Então, isso é um conhecimento que a gente consegue aplicar, fazer essas aplicações. Então, voltando aqui, ó, para os alcanos. Os alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples e cadeias abertas, ou seja, são saturados e acíclicos. Então, são hidro de água, carbonetos, né, temperatura, energia, pressão, que apresentam apenas ligações simples. Apenas ligações simples. O que são ligações simples? Se a gente for costurar, ligação simples é isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos isso aqui, né? Deixa eu ver. Aí a gente pega e passa daqui pra cá, né? E faz um elo. Depois a gente puxa, faz outro pra cá, faz um elo aqui. É um negócio assim, ó. O que é a ligação simples? A ligação simples é basicamente que você vai ter só ligação simples. Você vai ter só uma notação, uma nota por percurso. Isso é simples, né? Por exemplo, se a gente vai ligar o A, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer assim, ó. Isso é ligação simples. Tá vendo? Isso é ligação simples. Por quê? Porque a gente só tem ó. Em todos os caminhos. Isso para nós é simples. Você só varia de 0 e 1. Entendeu? Isso é ligação simples. Isso é domínio. Quando tá em 0, tá em 0. Quando tá em 1, tá em 1. Não existe 1 sobre 2. Não existe 1 sobre 3. Ou tá em 0 ou tá em 1. Isso é apenas ligação simples. E cadeias abertas, ou seja, são saturados e acíclicos. Né? Ou seja, são saturados e acíclicos. Então a cadeia aberta e só possui carbono, né? Esses compostos também são chamados de hidrocarbonetos parafínicos ou parafinas. Também são chamados de hidrocarbonetos parafínicos ou parafinas. Parafinas. Fórmula geral dos alcanos. Fórmula geral. Então, os alcanos dá para se formar, dá para ver o tamanho, né? Que o tamanho é importantíssimo, ó, porque o tamanho aqui, ó, ele vai determinar aqui, ó, a energia e o descompasso dela, o decaimento dela. CN. Então a gente tem, com certeza a gente vai ter os carbonos, porque o organismo ele precisa dos carbonos sentidos para funcionar. E a gente vai ter o N, que é o número de carbonos aqui, ó. Número de camadas de carbonos.
E aí, para acessar essas camadas, esses carbonos, a gente vai precisar da água, né? Do H2 para acessar o C e 2 vezes N. Aqui, ó. 2 vezes N mais 2. Então, isso daqui é o complexo que a gente tem, ó. Dos carbonos, ó. C. C, né? C, 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 C. E aí o H ele vai vir aqui, ó. H, 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 H. H 2 vezes N mais 2. Né? E o mais 2 aqui vai ser o H aqui, ó, de transmissão. Né? Vai ser um H aqui fora. E aqui fora. Isso é uma cadeia. Tá vendo? Isso aqui é um alcano. Percebe? Né? Você pode fechar aqui, ó, com um acessório, né? Mas aí você estaria fazendo uma ligação aqui e uma ligação aqui. Então essa é a forma. Cn, né? C multiplicado C vezes o número de carbonos. Isso aqui é o número de carbonos. E aqui é o número de H2N mais 2. É o número de H2N mais 2. É o número de preenchimento desse complexo aqui, dessas camadas. Os alcanos são responsáveis por formar o petróleo e o gás natural. Então, formam petróleo e gás natural. Eles também são importantes combustíveis como o gás de cozinha e o gasolina. Combustíveis. 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 Gás de cozinha e gasolina. Gás propano, né? Gás de cozinha. Gasolina. Características. Das características. As principais características dos alcanos são incolores, pouco reativos, pois a ligação entre o carbono e o hidrogênio é bastante estável. Reativos, incolores, não possuem cor, são estáveis, né? Estáveis. Odor de petróleo, né? Cheira a petróleo. Insolúveis em água, né? Não se dissolvem em água. Solúvel em solventes orgânicos como éter, álcool e benzeno. Então,
são solúveis em solventes orgânicos. O éter, álcool, benzeno. Os pontos de fusão e ebulição e a densidade aumentam com a massa molecular. Então, quanto maior a massa desse alcano, né, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Aumenta. Com a massa molecular. Nomenclatura. Como que a gente chama, como que dá nome para isso, para essas funções? Como que dá nome para os alcanos que vão ser vão ser funções de hidrocarbonetos. Vão funcionar no organismo. A nomenclatura dos alcanos é dada da seguinte forma: tem o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo indica a quantidade de carbonos na cadeia principal. Então, prefixo. Quantos carbonos possui a cadeia principal? Quantos C, né? O infixo é dado pelo termo an, que representa as ligações simples. O sufixo é dado pela letra O, que indica o composto hidrocarboneto. Então, o infixo é o an. An representa cadeia simples. E o sufixo vai ser o O, que representa composto hidrocarboneto, né? Representa que é um hidrocarboneto. Então, o O ele é esse agente. Então, o que geralmente vai mudar o nome vai ser a quantidade, vai ser CN. Em resumo, para demonstrar que o composto é um alcano, é acrescida a terminação ano. Então, ano, né? Ano vai lembrar para nós que é um alcano. Ficou fácil porque aqui, ó, o próprio nome já tem, né? Tem esse som. Então, olha só, alcanos não ramificados. Quando a cadeia de alcano não é ramificada, ele recebe a terminação ano. Porque quando o alcano é ramificado, ele já tem outra estrutura, né? Então vamos pegar aqui, ó, alcanos não ramificados. Então os não ramificados, eles vão ser sempre vai ser sempre receber essa terminação ano. Por exemplo, para um carbono, né? CH4, a gente vai ter o MET de 1, o AN de
a gente vai ter o match de um carbono, né? De CN igual a 1. O AN de ligação simples. E o O de hidrocarboneto. E aí, para um carbono, a gente tem o match, né, o prefixo match. Para 2 carbonos, a gente tem o et. Para 3, a gente tem o propre. Para 4, a gente tem o but. E aqui a gente tem a tabela com todos, ó. É fácil, fica fácil, porque eles, de certa forma, lembram os números, os algarismos romanos, né? Quer ver? Aqui, ó. Eles vão lembrando com o passar, quer ver? Ó, 1 match, 2 et, 3 propre, 4 but, 5. Aí, ó. Quando chega no 5, a gente já tem o pente de 5 mesmo, né? Penta, penta, penta é 5, né? Hexa é 6. Hept 7. Oct 8. Non 9 e Deca de 10. E assim sucessivamente. A gente vai tendo esse essa natureza de organização sobre esse lado, né? De organizar os canos, digamos assim, nessa forma. Agora, quando a gente tem um cano ramificado, né? O que é um cano ramificado? É que ele recebe por exemplo, um T aqui que faz com que o cano fique maior. Depois a gente arruma um T aqui também. E aí a gente vai. Isso aqui, né? São ramificações, né? Continua se continuar sendo cadeia simples, ele só não vai ter esse mesmo nome, porque a partir do momento que ele se une com outro, né? Ele já toma a bênção, né? Já toma um nome diferente. Aqui, ó, alcanos ramificados. Alcanos ramificados. Que é o que mais tem, né? Ramificados. Quando trata-se de. Geralmente esses alcanos, né? Essas funções, a gente, dentro de estudos, a gente, por exemplo, a gente tem aqui, ó, canos, né? A gente consegue cortar pedaços, né? E analisar faixas, né? Analisar estruturas. Então, dá para ter bastante alcanos e ramificados e não ramificados. Quando trata-se de alcanos ramificados, as ramificações também devem ser indicadas. Então, elas devem ser indicadas na nomenclatura. As ramificações dos alcanos podem ser simples, como resultado da retirada de um átomo de hidrogênio.
Então, as ramificações simples a partir da retirada de um átomo de hidrogênio o nome das ramificações deriva do alcano correspondente. O nome deriva do alcano correspondente trocando o sufixo ano por il. Trocando o sufixo ano por sufixo il ou ila ou ila. Por isso eles são chamados de radicais alquilos. Radicais alquilos. Por isso eles são chamados de radicais alquilos. Exemplo: o metano é um alcano simples de um carbono apenas. Se um átomo de hidrogênio for retirado, transforma-se em metil. Ah, legal. Então aqui, ó. Então, no CH4, que é igual para nós esse aqui é o metano, né? Se a gente pegar e tirar um carbono aqui, ó, um hidrogênio, né? Ele vira um metil. CH3. O etano, com menos um átomo de hidrogênio, transforma-se etil. Então a gente tem o etano também fica etil, com menos um carbono. Não, menos um hidrogênio. Né? Menos um átomo de hidrogênio. Lembre-se que a cadeia principal é aquela que apresenta o maior número de carbonos. Então, quando a gente estiver analisando cadeias com ramificações, a gente precisa de lembrar que a cadeia maior, ou seja, a principal, que dá nome ao hidrocarboneto, alcano, é a que possui maior número de carbono. Além disso, as ramificações devem ser numeradas de modo que recebam o menor número possível, né? Então, as ramificações devem receber numeração de modo que recebam o menor número possível.
Então, a conta possível. Então, você vai começar a contar o carbono da extremidade que estiver mais próxima da ramificação. Então, ó, começa a contar o carbono da, do lado, né, do lado onde for mais próximo da ramificação. Aí aqui a gente tem um exemplo, ó. Se desse essa cadeia aqui, ó. Se desse esse alcano. Tá com esse alcano aqui. E aí vira e fala assim, pergunta para você, qual que é o nome dessa cadeia? Então, de acordo com a forma de dar nome, a gente tem o pré, o in e o su, né? Infixo e o sufixo. No pré a gente conta quantos carbonos tem, né? Então, a cadeia principal. A cadeia principal aqui apresenta maior carbonos. Então, 1, 2, 3 não é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa é. Logo a gente tem aqui o ept, né? Ept. O ept. Como só tem cadeias simples, a gente tem o an e o sufixo a gente tem o o, né? Por causa do hidrocarboneto. Então seria o heptano. Só que como a gente tem aqui, ó, uma ramificação, essa ramificação ela precisa ser contada, né? Se a gente começar a contar daqui, se a gente começar a ser contar daqui para cá, ela iria se apresentar na sexta colocação. Então, não é correto você colocar que esse é um 6 metilheptano, né? Ou seja, que tirou o hidrogênio daqui para pôr essa molécula aqui, essa ramificação, né? Então não seria correto você fazer um 6 e aí colocar aqui, ó, um metil, porque tirou um carbono, né? Tirou um carbono aqui desse metano, né? Nesse sentido, heptano. Não seria. Seria correto você pegar aqui e começar a contar desse lado daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, essa forma de contar tá errada e essa tá certa. Então, o nome seria, ó, 1, 2. Então, a gente pega aqui, ó. A gente, antes do prefixo, a gente vai colocar o 2. E aqui, como você tirou só um carbono, só um hidrogênio dessa molécula aqui, ó. Em vez de tá CH2, tá CH e tá aqui, ó, CH3, você vai pôr o metil e não o metila. Metil e o heptano, porque é um heptano, né? Aqui, ó, a cadeia a principal desmonta para nós um heptano. E esse seria o nome, ó, 2-metilheptano. Se tivesse duas ramificações e é só o C aqui, ó, seria 2-metila heptano. Quer ver?
Se a gente acha 2-metila-heptano. Metila. Peraí, deixa eu ver. Ah, por eu ou eu. É, então, deixa eu procurar aqui, ó. Quando usa o sufixo eu e os uila no alcano. O sufixo il ou ila é usado para numerar as ramificações de alcanos. O sufixo indica a quantidade de carbonos. A terminação il ou ila é usada para nomear os radicais ou ramificações. É feita trocando o sufixo ano por il ou ila. Por exemplo, um radical alquila com carbono é chamado de metil ou metila. Um radical alquila com um carbono é chamado de metil ou metila. E um radical alquila com 2 carbonos é chamado de etil ou etila. Então não tem, de certa forma, quando vai usar o will ou will. Aqui, ó. Ou metila. Então você pode, tanto faz. Você podia também chamar aqui de 2 metilo heptano. Isso não tem nada a ver, não, né? Ou will ou willa, né? Você tem que trocar para referenciar essa ramificação. Bom, então é isso. Essa é a primeira estrutura. Essa é a primeira função orgânica. E no próximo vídeo a gente continua a estudar essas funções orgânicas, esses hidrocarbonetos. Então é isso, até o próximo vídeo, um abraço para vocês e fui!